A paz do Senhor, queridos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical Infantil. Eu sou a pastora Rosana, que faço parte da equipe do PEC. E hoje nós viemos ensinar para vocês a lição de número 10 da nossa revista do Jardim de Infância, que compreende entre 4 a 6 anos. Se você ainda não tem essa revista, você pode verificar aqui na descrição do nosso vídeo, que tem um local onde você pode adquirir. E vamos ver que revista muito boa que ela é. Vou apresentar para vocês. A revista de Lucas, que é o nosso tema desse trimestre, ela traz para ensino do professor algumas dicas e muito importantes para você trabalhar na sua escola bíblica dominical. E as lições, ela vem com um padrão de sequência. Primeiro, tem o Encontrando o Tesouro, que é a referência bíblica da sua lição. Na lição 10, a referência é Lucas 19 até o capítulo 21. Então, Lucas capítulo 19 até o capítulo 21. Nós temos como referência bíblica o versículo Lucas 19, versículo 5, parte B. Hoje ficarei em tua casa. Por que somente pegamos a parte B? Porque nós estamos trabalhando com a faixa etária de 4 a 6 anos. Então, se o versículo ficar muito grande, fica difícil a memorização para a criança. Por isso, a gente pega parte do versículo para ficar mais fácil essa memorização, certo? E qual é o objetivo dessa lição? Segundo a revista, é enfatizar que o nosso coração é a casa onde Jesus deseja ficar. É esse o objetivo que nós vamos trabalhar no coração e na mente da nossa criança. E temos aqui duas sugestões de louvores, que são o Zaqueu do Três Palavrinhas e O Meu Coração é uma Casinha, da tia Kelly. Olha só que legal, são duas músicas muito bem conhecidas. E na nossa revista, ela traz orientações importantes. Cada lição vem com orientações importantes referente àquela lição. E ela sempre enfatiza que você deve ter o uso da palavra de Deus quando você for trabalhar na sua escola bíblica dominical. Independente do uso da revista, a revista é uma referência para as atividades, mas o principal é a palavra de Deus. E hoje eu trouxe uma Bíblia infantil. Por que também é indicado nós trabalharmos com a Bíblia infantil? Por causa da linguagem que ela tem. Fica até mais fácil para você, como professor, compreender o sentido daquela palavra e para a criança acompanhar. Então, olha essa aqui, muito bacana, né? Então, sempre que você for dar aula, não se esqueça. Primeiro você vai ler o versículo na palavra de Deus, para a criança compreender que tudo que eles vão falar, que você vai ensinar, veio como base a palavra de Deus, tá bom? Então, olha só, essa é orientação importante. E aí nós temos um tópico que se chama Guardando no Coração. Olha só. Palavra de Deus, guardando no coração, ou seja, é o momento da memorização do versículo. E ela me traz como proposta para a lição do jardim de infância, confeccionar um cartaz em formato de coração grande. Essa imagem você vai ter na descrição do nosso vídeo, você vai poder imprimi-la. Olha o coração grande vermelho, que ele vai representar aqui, e ele tem uma portinha que abre e fecha, tudo confeccionado com papelão. E aqui é uma impressão colada no papelão. Essas faixas aqui, isso é para você segurar atrás, para ficar mais fácil de manusear. E aqui dentro nós temos o quê? O versículo do dia, da lição, que é hoje ficarei em tua casa, Lucas 19, 5b. Fica mais fácil para a criança memorizar porque é atrativo. O recurso é atrativo. Essa faixa etária, ela ainda não entende muito o subjetivo o abstrato. Então, ela precisa ter recursos concretos para assimilar melhor a lição. Essa é a proposta do Guardando no Coração. Então, ele fala também
sobre a dinâmica do versículo. Olha o que ele me diz. Antes de iniciar a leitura do versículo, cria um suspense sobre o que tem dentro dessa portinha. O que será, crianças? Que nós temos aqui um coração com uma porta. O que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir? Aí você abre, faz o suspense. Tcharam! Olha que lindo, é o versículo da lição. E aí você cria esse suspense, que criança ama suspense. Criança ama essa situação, essa alegoria, tá bom? Então vamos lá. Ela também tem um tópico que diz recursos didáticos da história, ou seja, ela vai descrever todos os recursos que você vai usar. E ela vai também, vem acompanhado um PDF com as figuras de cada lição, que você imprime, recorta. Aqui a sugestão é usar o EVA, o emborrachado, né? E atrás colado, dependendo de como você vai usar, você pode usar uma fita dupla face como essa que eu estou usando, que é bem prática, ela cola tanto no recurso quanto no local em que você vai ensinar a lição. E você pode trabalhar com ela de diversas formas. Então, na história de Lucas, capítulo 19 a 21, a história principal que nós temos, que vamos trabalhar com as crianças hoje, é sobre a história de Zaqueu. Você, professor, já conhece, mas será que a sua criança conhece? Acredito que não. Então, você vai trabalhar a história de Zaqueu para se tornar algo atrativo. A história é bastante lúdica, se a gente for pensar, ela é muito bacana, muito linda essa história. Então a gente precisa ainda enfeitar mais ela para ficar ainda mais atrativa para nossas crianças, para que elas consigam visualizar e compreender a que se refere e qual é o sentido dessa lição. Entenderam? Então olha só. Aqui nós temos, a palavra de Deus fala que o nosso coração é como que fosse uma casinha. Vai ser trabalhado isso aqui na nossa lição. E aí eu trouxe essa proposta desse modelo de casinha. E olha, crianças, o que é que tem que ter no nosso coração? Aí você puxa aqui, ó, a fitinha e olha o que será que nós temos que ter dentro do nosso coração. Aí as crianças que já sabem ler já vão dizer Jesus. Exatamente, o nosso coração é semelhante a uma casinha e que Jesus tem que estar lá dentro dele. E aí você vai pensar, tem crianças que talvez que tenham uma necessidade especial, como o TEA, ela não vai compreender esse abstrato aqui. Então você vai ter que transmitir ela de uma forma um pouco mais concreta. Ou seja, Jesus tem que estar no nosso coração como? Como é que Jesus está no nosso coração? Quando nós obedecemos Ele, quando nós fazemos a vontade dEle. Isso quer dizer que Jesus está no nosso coração. Quando o pecado está no nosso coração, nós pensamos em coisas malvadas, em coisas ruins. Mas quando Jesus está no nosso coração, na nossa vontade, aí então nós fazemos coisas muito boas. Não é isso, criança? Então você tem que sempre explicar, porque nem todas as crianças entendem a forma abstrata, tá bom? Essa é uma ideia. E nós vamos trabalhar com a criança também. Olha, aqui também temos um PDF para você que não tem como imprimir esse coração. Nós vamos colocar na descrição esse PDF. Você pode cortar, desenhar numa cartolina, que é mais fácil de você conseguir. E já temos aqui, ó, também a descrição do versículo que você pode fazer semelhante a esse recurso que eu fiz. São propostas opcionais, né? Tudo depende de como é a nossa condição. Nunca, nunca, nunca deixe de fazer um recurso por falta de recursos. Nós temos várias formas de trabalhar o recurso, independente da nossa vida financeira, da nossa condição, da nossa missão, do nosso departamento infantil. Então, ó, olha o que nós vamos trabalhar hoje, a história de Zaqueu. Então, agora é o momento de você explicar a história para as suas crianças. Coloque elas em forma de círculo. Sempre trabalhe em forma de círculo com as crianças. Nunca deixe uma criança para trás, uma criança atrás da outra, porque isso dificulta a visão dela de olhar, de ver o que você está fazendo. E isso também é propenso para ela se recolher, ficar escondidinha. Então, se você está em forma, você coloca as crianças em forma de um círculo, uma está olhando a outra e aumenta até a interação.
Ah, tia, mas eles vão começar a brincar. Depende de como você vai trabalhar. Para a turma que fica brincando na hora da lição, provavelmente é porque algo não está sendo programado anteriormente. Então, se você leva uma aula programada sem espaço para a criança ficar ociosa e dar tempo dela brincar com um colega ou conversar, provavelmente eles vão fazer isso. Mas se a sua aula está programada, você não vai dar espaço para a criança ter esse intervalo de conversa. Entenderam? Então, sempre programe, por isso que a nossa revista ela é muito bem detalhada e organizada. Se você seguir o cronograma, você consegue dar uma aula de 1h30 sem descanso, tá bom? Então, vamos aprender agora sobre a história de Zaqueu, uma proposta de como a gente pode contá-la. Esse aqui é um quadro de pregas que você pode fazer de papelão, como nós já apresentamos em outras lições. Ele é todo de papelão e esse daqui é um emborrachado de EVA. E ele é multiuso. Você percebe que várias pessoas já participaram e vários professores já usaram esse quadro. E o que nós fizemos? Esse aqui é papel cartão e esse aqui é EVA. Nossa história de Zaqueu tem uns elementos principais. Tem uma árvore, tem um homenzinho, que Zaqueu era um homem pequeno. Como diz a musiquinha, quase um anão. Ele não era um anão. E você faz a referência, comparando mais ou menos como seria. De repente você cita um irmãozinho da igreja que é para comparar com outro grandão, para a criança ter uma assimilação de diferença de medidas. E aí você trabalha. Zaqueu era um homem muito rico. Ele era cobrador de impostos. Mas o que é imposto, criança? Imposto é um valor em dinheiro que a gente tem que pagar para o governo. Hoje seria para a construção de estradas, para a construção de hospitais, de escola. Só que existe um valor, não se pode cobrar qualquer valor. E só que naquele tempo, Zaqueu, que é quem fazia essa cobrança. Só que se era para cobrar 10, ele cobrava 20, 30 e o resto ele guardava para ele. Crianças, que coisa feia! Será que nós podemos fazer isso? Se nós podemos pegar dinheiro da nossa mamãe, ou nós podemos pegar o troco do pão que nós compramos lá na mercearia e guardar para nós? Não, isso está errado, né? O que nós temos que fazer? Temos que devolver ou cobrar somente o que é justo. Então, Zaqueu tinha que cobrar, vamos exemplificar, que seja 10, e ele cobrava 20, 30, 40, e o resto ele guardava para ele. Ou seja, ele roubava. Então, ele não era uma pessoa que não era muito querida entre as pessoas, porque todo mundo apontava lá, aquele lá é enganador, está roubando de nós. Então, ninguém gostava de Zaqueu. E para complicar, ele era baixinho, e ele ouviu falar que Jesus ia passar lá na cidade dele. E ele ouviu coisas muito boas sobre Jesus. Olha só a diferença. Nós ouvimos coisas ruins sobre Zaqueu, mas de Jesus nós ouvimos coisas muito boas. Viu como é bom a gente seguir o exemplo de Jesus? Olha só, crianças, a diferença. Quando a gente ouviu falar de Zaqueu, a gente não teve boas referências, lembra? Falaram que ele enganava, mas Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele só ouviu coisas boas, tanto que ele quis conhecer quem era Jesus. Só que ele era bem pequenininho. Presta atenção com essa diferença. Como é bom nós seguirmos a Jesus e seguir o que Ele nos ensina, que as pessoas vão ouvir coisas boas, vão falar coisas boas sobre nós, porque nós seguimos a Jesus. Então, vamos colocar Jesus aqui do lado de Zaqueu. E então, olha só, ele ouviu falar que ele ia passar na cidade onde Zaqueu morava, né? Então, o que Zaqueu fez? O que eu vou fazer? Eu preciso falar com Jesus, eu preciso ver Jesus. Ele não queria falar, perdão. Ele queria ver Jesus. E ele ficou imaginando, mas eu sou muito baixinho, a multidão é tão grande, não vou conseguir chegar. Já sei, ele de repente vê uma árvore e imagina, eu vou subir nessa árvore. Puxa, mas eu sou uma pessoa muito importante, eu vou subir numa árvore?
Eu vou subir escondido, ninguém vai ver. Quando Jesus passar aí naquele caminho, eu vou conseguir enxergá-lo. Imaginou Zaqueu que Jesus não ia saber de nada, né? Então, o que ele faz? Ele sobe até a árvore. Aí você pega o recurso e esconde. Zaqueu está escondido lá na árvore, quando Jesus vem passando com a multidão. E quando ele chega perto da árvore, ele olha para cima, né? E vê que Zaqueu estava lá, na árvore. E ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar, eu vou descansar lá na tua casa. E aí Zaqueu ficou, meu Deus, ele sabe o meu nome. Ele ficou tão feliz, tão alvoroçado. Você já recebeu uma notícia muito boa? Como é bom, né? A gente fica tudo ansioso. O que é que ele fez? Ele desceu rapidinho e foi até Jesus para que Jesus fosse visitar a sua casa. Imagine a alegria de Zaqueu. Ele ficou tão emocionado de saber que Jesus conhecia o nome dele, assim como Jesus conhece o seu nome, criança. Ele sabe qual é o seu nome, ele sabe o nome da sua mamãe, do seu papai, dos seus amiguinhos, ele conhece o nome de todos nós, porque ele nos ama, criança. E aí, naquele dia, Jesus foi até a casa de Zaqueu, jantou lá na casa de Zaqueu e falou do amor de Deus para ele. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu se arrependeu do que ele fazia. Lembra que ele enganava as pessoas no imposto? E ele falou o seguinte: olha, a partir de hoje, tudo que eu enganei, que eu roubei, eu vou devolver para as pessoas 4 vezes mais. Ou seja, Deus entrou no coração de Zaqueu. Jesus entrou no coração de Zaqueu e houve transformação. Que legal, né, criança? E aí, você vai deixar Jesus entrar no seu coração para fazer transformação também? E aí você apresenta o quanto é bom ter Jesus no seu coração. Termina a sua aula, faz a atividade que é o Brincando e Aprendendo, que é um dos tópicos da nossa revista, que trabalha uma miniatura desse coração que você vai fazer pequeno para cada criança, e aqui dentro você não vai colocar esse versículo, você vai deixar em branco, que a criança vai desenhar a si mesmo, e aí ela vai levar de lembrança para casa, como que estivesse Jesus no seu coração. Você termina a sua aula com uma oração, lógico, né? E aí você agradece a Deus porque Jesus é tão bom e Ele nos conhece, não é isso? Então, que você tenha uma excelente aula. Nunca coloque as dificuldades na frente, mas saiba que Jesus, que Deus está pronto para te ajudar, meu querido professor. Então, peça a Deus sabedoria. Se você não tem sabedoria, como criar um recurso, todo esse recurso aqui vai estar em PDF lá na nossa descrição do nosso YouTube. Então, peça a Deus sabedoria. A palavra de Deus diz: se não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele vai te ensinar a criar muitas ideias, porque você conhece as suas crianças e você sabe como é a melhor maneira de ensiná-las, ok? Então, que Deus abençoe a sua aula, que Deus te use muito, 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 tá bom? Deus abençoe e até a próxima!